Começando então a parte 3, temos, né, a questão número 8, que se refere a uma inversa da função exponencial, né? Então, função exponencial, nós temos um número qualquer, que eu estou chamando de A, elevado ao nosso domínio, ao x. Essa é uma característica da função exponencial. A função logarítmica, né, ela é o inverso. Então, quando você vê esse f de menos 1, né, essa parte aqui escrita menos 1, ela é uma função inversa. Então, ela seria invertida à função que está sendo observada. Nesse caso, função exponencial, puxando aqui, função exponencial, a inversa é logaritmo, logaritmo é função exponencial. Ok? Então, o que observamos na questão do desenho, né? Aqui, esse u, né, lembra sempre uma função quadrática, né? Parábola que a gente tem. Então, a gente já descarta a primeira opção A. E a opção E também descartamos, que é uma função afim, uma reta, né? Então, função exponencial. Como é que desenha a função exponencial? Então, ela vai ser crescente, então sempre para cima no eixo Y, né? Olhando o eixo Y, aqui nós temos os valores negativos, certo? A função exponencial sempre vai ser para cima desse eixo, porque não existe função exponencial de número negativo. E ela nunca vai descer aqui para baixo, a não ser que tenha um deslocador. Mas função exponencial, então, não terá. Aqui nós temos uma função crescente exponencial e função decrescente exponencial. Então, esse é o desenho dela aqui. É claro que não é um x, né? Não vão ter essa impressão. Então, essa aqui que eu estou mostrando é uma função crescente exponencial. Essa função aqui que eu mostro é uma função decrescente exponencial. Então, que é a letra C, essa é decrescente, e a letra D é uma função crescente exponencial. E para ser função logarítmica, sendo inverso, ela não vai estar nesse lado aqui. Ó. Esse lado a gente descarta para a função logarítmica. Ela sempre terá nesse lado uma função crescente. Falhou meu lápis aqui, né? Uma função crescente, tá ruim, mas enfim, dá para entender, e uma função decrescente nesse sentido aqui. Então, aí sim ela passa para o outro lado e terá esse aspecto. Então, a única que a gente consegue observar como função é a letra B, função logaritmo, ou seja, função inversa da exponencial. Questão 9 está caracterizando uma outra função, só que essa função afim, né, uma reta que está sendo construída. Ou seja, a cada $50 ela está crescendo 90. Porém, para a gente construir a função, que é aquela f de x igual a ax mais b, né? A gente precisa alguns parâmetros, principalmente saber quem é o coeficiente que multiplica o domínio. Então, quem é o domínio nessa função? A função é a produção em quilos. Quantos quilos ele está produzindo, nós obtemos um valor de custo. Então, já observando que está na reta x é o nosso domínio. Então, é a quantidade de quilo. E para a gente ter o preço, nada mais que multiplicar pelo valor unitário, né? Então, olhando aqui a tabela, né, que está dado no exercício, deixa eu apagar aqui rapidinho, indica lá, 100 quilos corresponde a R$180, ou seja, cada quilo, R$1,80. Então, o custo que eu vou ter nada mais é que 1,8 vezes o valor do quilo, que é representado pela letra P, né? Então, 100 quilos vezes 1,80, 180. Se você multiplicar 50 vezes 1,80, R$90. E aí qualquer outra multiplicação.
Isso se chama uma função, né? A função do custo está em função, né? O valor do custo está em função do peso, né? Do quilo que nós temos aqui. Ok? Aqui nós temos mais uma questão relacionada à função exponencial, que está indicando ali que t é relacionado ao tempo, né? Aos dias. Então, t é igual a dias. E o n é o nt, né? Que seria em função dos dias, é o crescimento, que é em centímetros. Ok? Então, esses dois parâmetros são importantes para a nossa função. Como é que a gente vai construir ela para saber quantos dias ela conseguiu atingir 65 centímetros? Se 65 é o nosso tamanho definido pelo n, né? Então, que está lá n. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu construir bonitinho. Então lá, nt é igual a 1 mais 2t, que é a função. Então, o tamanho é 65, igual a 1 mais 2 elevado ao tempo. Esse 1 aqui, vamos então passar subtraindo 65, igual a 2t. E a gente chega então a 64, né? Igual a 2t. E é só... Fazendo rápido, né? 2 elevado a quanto é 64? Então, 2 elevado à sexta potência, nós temos igual a 64. Então, ele demorou o quê? 6 dias. Letra A, nossa opção. Bom, nessa questão 11, ficou meio ruim para a gente ver aqui os gráficos, mas dá para analisar aqui dois indivíduos, né? Luizinho e Pedrão. Então, temos Pedrão aqui e Luizinho. E aí, identifica que Pedrão aceita e permite que o desafiante fique 20 metros na sua frente, né? Então, quer dizer que até um certo período, o Luizinho está ganhando o Pedrão, mas, porém, ele ultrapassa em certo momento e ganha a corrida. Então, se a gente analisar o primeiro gráfico, já mostra aqui que os dois partiram ao mesmo instante zero e Pedrão, claro, corria mais rápido. A quanto menos x, maior era o y, que era a distância, né? Ele percorria mais distância em menos tempo. Já no valor de b, aqui se a gente analisar, Pedrão saiu de zero e Luizinho já está na posição, parece 20 aqui, acredito, né? Vocês podem ver na prova de vocês. E aí, em certo momento, Pedrão ultrapassa, né, o Luizinho, que quanto Luizinho demora um tempo maior. Se a gente analisar aqui, deixa eu voltar, né, em relação ao eixo x, ó, né, nesse mesmo parâmetro de distância, Pedrão então conseguiu, vamos dizer, em 3 segundos, enquanto o Luizinho necessitou 6 segundos para estar numa distância y lá, que é a nossa opção, né, a letra B. Só para finalizar aqui, analisar, aqui mostra C, Luizinho ultrapassando Pedrão, uma situação inversa, né? Na letra D, os dois, Luizinho sai com 20 metros antes, mas percorrem distâncias paralelas, então o tempo e distância estão relacionados paralelamente. Da mesma forma a letra E. Então não tem como, essa aí é a opção B sem sombra de dúvidas.